Fala pessoal, tudo bem? Opa, tô arrumando aqui, ó. Agora foi. Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Otávio aqui, sou músico, violonista, professor, pesquisador, um monte de trem relacionado à música e violão clássico. E essa série aqui chama Diário de Bordo, que é uma série que eu tô fazendo pro YouTube, falando comentários rápidos sobre tópicos do dia a dia, às vezes perguntas que muitas pessoas me perguntam, né? Perguntas que pessoas me perguntam. Mas perguntas que muitas pessoas têm curiosidade, que me fazem quando me encontram no Instagram, alunos, coisa do tipo. E aí compartilhar esses comentários sobre tópicos do dia a dia no fazer de música, de violão, da minha profissão. E para compartilhar com vocês, muita gente tem interesse, eu sei que tem muita gente que toca violão. E hoje a gente está falando, eu vou só fazer, eu acho que é mais, ao invés de uma pergunta, é mais um comentário. Esse é o 4º episódio da série, e de dos 4 episódios até então, esse que é o primeiro que é mais um comentário do que necessariamente uma pergunta ou uma dica. Talvez tenham dicas também, mas enfim. O que eu vou falar sobre isso? Vou falar sobre a saúde do músico. Vou falar alguma coisa específica sobre saúde do músico? Não, eu não sou médico e não é minha especialidade saúde do músico no que eu estudo. Mas enquanto músico que toca no palco com frequência, que é também um educador, isso é muito importante que a gente tenha uma consciência, não só corporal, mas consciência de saúde. Sim, não dá para ficar só tocando violão. Você aí que fica tocando só violão o dia inteiro, acha que isso vai resolver seus problemas, isso não vai. É muito importante que você tenha uma vida muito balanceada, porque isso faz muita diferença no rendimento de performance. Não só no dia a dia, enquanto você é novo, mas a manutenção disso a longo prazo é muito importante. Por que eu estou comentando disso? Porque eu acho que era uma coisa muito importante de comentar, e eu vejo que muita gente, especialmente estudantes hoje em dia, eles ficam muito focados no instrumento em si como meio final, mas na verdade o instrumento ele é o meio da realização de muitas coisas, ao invés de ser o ponto final da música, né? E aí muita gente acaba não prestando atenção em muitos sinais que o corpo e a mente dão. Eu mesmo já passei por experiências do tipo, e aí eu vi um claro declínio na minha concentração e aí, consequentemente, na performance de qualquer coisa que eu estava fazendo, de dar uma aula até dar um concerto, ensaiar. E isso é muito importante da gente pensar. Então, assim, se você não tem o hábito de se alimentar bem, de se exercitar bem, e fazer qualquer coisa do tipo, reveja essas coisas aí e vá fazendo isso agora. Por quê? Não é só um investimento a médio e longo prazo, mas é também um tópico muito importante para agora. Eu pude perceber claramente que eu rendi muito mais em concertos cujas épocas dos concertos eu estava mais ativo de exercício, indo na academia. Eu acho que nos últimos 3-4 anos, quando eu falo exercício, desde 2020, né? É muita academia que eu acabo indo, por causa de proximidade, de possibilidade e o que está mais perto de mim. E andar muito também, às vezes. Acho que andar também é uma coisa muito importante. Mas por que eu tô falando isso? Eu percebi claramente a quantidade de vezes que eu ia pra academia no período de tempo que eu tava fazendo aqueles concertos, associado com a minha eficácia de concentração e com o resultado da minha performance, né? Com o conforto que eu tive ao subir no palco naquela época que eu estava, né, nesse período em consideração. Então, por que eu estou falando isso? É justamente por conta disso, porque nós músicos, nós precisamos ser muito mais conscientes da importância da manutenção corporal e de saúde a longo prazo do que normalmente a gente é. E muitas vezes isso acontece por causa de um problema, eu acho que eu diria até educacional, porque quando a gente começa a tocar um instrumento, eu não sei muito para outros instrumentos, mas para o violão eu vejo que é um cenário que muita gente fica muito bitolada e as pessoas não consideram e não conversam sobre uma série de outros fatores que vai agregar com a sua performance
e que vai não só agregar, mas fazer com que ela vai acontecer de uma forma de sucesso, porque o pessoal está muito preocupado em tocar a nota certa no violão. Não estou falando que tocar a nota certa não é importante, mas no mundo que a gente vê muita gente desistindo, não é só hoje, isso sempre aconteceu, só que hoje com rede social é mais fácil de você perceber os casos, porque as pessoas vão, comentam em rede social e tudo. Mas no mundo de rede social, onde às vezes muita gente tem que dar pausa nas carreiras por problemas de saúde, tem que dar pausa na carreira por problema neurológico, né? Que é um problema também associado, que dependendo do problema, isso pode estar associado também, não só à falta de condicionamento físico, mas como a falta de um preparo de saúde emocional, saúde mental. Isso não é uma coisa muito debatida. É muito debatida assim nos círculos específicos, mas não enquanto um processo importante ainda, parte do fazer musical, quando você se torna um profissional ou quando você está nos seus primeiros anos de carreira. Vocês podem dar um exemplo. Se você está assistindo esse vídeo e toca violão, eu pergunto assim, se na sua formação enquanto tocador de violão ou violonista, em diferente nível, você teve professores que falavam assim, olha, tocar violão é importante, mas você também tem que fazer isso, isso e isso. Temas mais abrangentes a gente pode até abordar em outros vídeos aqui, a importância de você consumir a arte, a importância de você ler, a importância de você manter um radar cultural ativo. Isso tudo são coisas fundamentais para além do tocar violão, do fazer música, né? Mas aqui eu tô falando desse vídeo aqui hoje especificamente da importância de se tomar conta enquanto músico. Outra coisa muito importante é de você deixar o like no vídeo. Por quê? Porque esse vídeo pode ser que deixar o like e ativar o sininho, porque o vídeo pode ativar o sininho da preocupação com a saúde e muitas outras pessoas também. E aí eu tô pensando aqui em exemplos um pouco mais concretos para eu dar para vocês. Duas coisas que me aconteceram nesse último ano e meio, por exemplo, eu tive épocas de concertos muito intensas. No final de 2022, eu lembro que eu tinha concerto solo, eu tinha estreia de concerto para violão e orquestra em Nova York, eu tinha concerto com quarteto, doutorado. Paradoxalmente, o doutorado é a coisa que me dá menos trabalho, não que não dê trabalho, né? Muito pelo contrário. E aí eu lembro que nessa época eu tava muito preocupado com saúde, tanto alimentar, quanto psicológica, quanto física. E aí eu lembro que, apesar da pressão, eu consegui passar por esse período com relativo sucesso. Alguns meses depois, 6 meses depois, por exemplo, que eu não estava tão bem controlado e organizado no tocante a esses tópicos de saúde, eu tive também um período muito conturbado, com muito concerto, também concerto solo, concerto de música de câmara, projeto do doutorado, viagem, e aí meu corpo travou. Eu lembro que antes de uma gravação importante que eu tive, até tem uns vídeos dessa gravação aqui no canal do YouTube, o meu corpo travou, eu fiquei doente, eu não conseguia, eu fiquei assim uns 4, 5 dias sem comer nada sólido, porque meu corpo travou. Não vou dar detalhe aqui, é meio tópico sensível, mas o corpo travou e não fez nada, assim. E aí o rendimento de tudo cai. Aí tive sessão de gravação em estúdio, não foi da forma como eu gostaria. Claro, você é profissional, você vai e faz, mas certamente você vê que eu não estava no meu melhor ali por uma questão de saúde física. Então isso é muito importante. E a saúde mental também. Isso também é tópico para outro vídeo, né? Até falar um pouco, às vezes, por que eu deixei rede social de lado um pouco, embora eu esteja aqui e não estou tão mais ativo. Mas isso já é outro contexto, outro vídeo também, que eu acho que merece um tópico só para ele. Mas é isso, eu dei 2 exemplos só para falar aqui desse vídeo da importância de, enquanto músico, independente de você ser amador, ser aficionado por violão, ser como hobby, estudante, profissional, jovem profissional, de quão importante é você ter uma rotina que também vai conceber a sua saúde física e mental, porque tocar violão tocar um instrumento, mas tocar violão é uma atividade que requer um alto grau de abstração e, consequentemente, um alto grau de concentração, que vai ser realizado através de um condicionamento muscular.
Então a gente tem que pensar nisso. Tocar violão não é música. Tocar violão é uma ideia abstrata que você está fazendo por um processo de ressignificação ali, de tradução, vamos falar num termo um pouco mais popular, de vários meios, às vezes de uma partitura, de uma gravação que você está ouvindo, de uma coisa que você tem na sua cabeça para a música, que ele só acontece se você tem uma concentração suficiente naquela atividade que você está fazendo, junto com um condicionamento muscular apropriado para você conseguir executar o que você quer. Então não é uma ideia que você tem, a ideia sai. Se você não tiver os músculos minimamente condicionados e saudáveis, você também não vai conseguir tocar. Entendeu? Como se você não tiver uma paz de espírito, você também não consegue tocar. Então é isso. Se cuidem, pessoal. Fiquem ligados para as coisas. Respeitem os seus limites, os seus corpos e as possibilidades de interesse que vocês têm. E eu acho que daí fica para outros vídeos a gente comentar a importância de conectar a música e o violão com outras coisas da área cultural, artística, dessas manifestações também. E até talvez de exemplos talvez mais práticos, né? De o que a gente pode fazer para melhorar isso. Então é isso. Um abraço para vocês. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Valeu! Diário de Bordo 4.